sim, setembro chegou e nós estamos com muitas novidades aqui nos nossos cultos. Então, para saber de tudo, assiste esse culto até o final, falou? E antes de eu começar a falar com vocês, explicar todas as novidades, nós vamos orar, falar com o Senhor, convidar Ele para fazer parte desse momento, amém? Aí onde você estiver, feche os seus olhos e comece a falar com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia, queremos te agradecer por esse momento, por a oportunidade de nos reunirmos aqui para cultuar o seu nome. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe esse culto, a palavra que vai ser ministrada, abençoe o andamento de tudo que vai acontecer aqui, Pai. Nós entregamos a direção desse culto nas suas mãos. Que essa palavra possa falar aos nossos corações e que a partir dela possamos viver transformação na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos ao Senhor. Amém, amém e amém. Então vamos lá começar a falar sobre todas as mudanças que a gente está vivendo aqui em setembro aqui nos nossos cultos. O nosso tema permanece o mesmo. No entanto, a série que nós trabalhamos vai mudar. Nós vamos começar a trabalhar agora com a série Viva. E nos nossos cultos nós vamos apresentar 7 motivos para escolher viver, para escolher a vida. Vocês sabem muito bem, os adolescentes aqui da Igreja Mais, de que nós trabalhamos no mês de setembro, o tema, nós trabalhamos sobre a vida. É importante falar sobre isso. No ano passado a gente falou sobre isso. Foi uma bênção e esse ano o Senhor abriu as portas para nós, para que a gente possa falar para mais pessoas, para que a gente possa falar aqui na internet sobre isso. E antes da gente começar, eu quero falar algo para vocês. Em 2019, a taxa de suicídio diminuiu no mundo inteiro. Ela caiu. Entretanto, entre os adolescentes, ela aumentou 24%. É grande. Mas não fica por aí. Em 2020, durante o isolamento, a taxa de suicídio aumentou 30%. A gente acabou não falando muito sobre isso, mas é importante falar sobre isso. Aqui na igreja, aqui nos nossos cultos, nós sempre estamos falando sobre assuntos como esse. Então, para entrar no nosso culto, eu quero dizer algo para você. Se você está assistindo esse culto agora, eu glorifico ao Senhor, porque você é um adolescente que não faz parte dessa estatística. Você é um adolescente vencedor. Eu sei que talvez alguém que esteja assistindo esse culto tenha passado por momentos difíceis na vida e até pensou nessa possibilidade. Mas o Senhor te deu forças para você chegar até aqui. E eu creio que em nome de Jesus, toda essa mentalidade vai mudar a partir de agora. Então, hoje nós vamos entrar no motivo 1, no primeiro motivo para escolher a vida. E o motivo 1 é: a vida é bela. E vamos entender isso agora, abrindo a nossa Bíblia lá no livro de Mateus, o capítulo 6, o versículo 26 até o versículo 34. Vamos lá, abre comigo aí. E diz o seguinte: olhem os passarinhos do céu. Eles não se preocupam com a comida e eles não precisam semear e nem colher ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? 27. Será que com todas as preocupações juntas poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? 28. E por que ficar preocupados com a roupa? Olhem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai com toda certeza cuidar de vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida ou bebida ou com a roupa. Não sejam como os pagãos, pois eles é quem têm intenso interesse nessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe muito bem do que vocês precisam. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. 34. Portanto, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Deus cuidará
carga de cada dia. Amém? Essa passagem bíblica ela é linda. Linda, 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 linda. São as palavras do próprio Jesus. E ele fala, por que você está ansioso? Olha aí os pássaros. Veja você agora. Veja os pássaros no céu. Olha como eles cantam felizes. Olha só como eles estão curtindo a vida, como que eles estão se alimentando das plantas. Olha os pássaros no céu. Observa a natureza. Olha as flores como são belas, como são diferentes, como elas têm tudo aquilo que elas precisam. E eles não precisam se preocupar com nada. Os pássaros não precisam fazer depósitos. Os passarinhos, eles comem o que tem ali naquele dia, porque eles confiam e sabem que o Senhor vai prover aquilo que eles precisam. Veja como são belos os pássaros. O que é interessante, né? Agora voltou para mim. O que é interessante é que Jesus ele fala, olha, se Deus cuida assim dos pássaros, vocês acham que Ele não vai cuidar assim de vocês? O Senhor cuida de nós muito melhor do que Ele cuida dos pássaros, porque nós temos mais valor para Ele do que os pássaros. E Ele diz para a gente não se preocupar, não andar ansioso. A ansiedade tem feito mal para nós. A ansiedade tem nos matado aos poucos. E Ele fala que, olha, que revela, que coisa linda que Ele fala. Olha, com toda a sua ansiedade, você não pode acrescentar um dia sequer na sua vida. Você não pode acrescentar um minuto sequer à sua vida, porque tudo está no controle do Senhor. Então descansa. E é interessante Ele falar, não se preocupa com a roupa também, não se preocupa com a comida. Às vezes o adolescente fica tipo, cara, né? Caraca, não tem uma roupa maneira, não quero, mas isso aqui, sabe, quero saber, não quero mais ir na igreja hoje porque minha roupa é feia, ou porque eu vou repetir uma roupa. Ou fica chateado porque fica fazendo muita restrição de que vai comer, eu quero comer, se não gosta disso, não quero daquilo. E Deus está falando que não fica preocupado com isso, não fica preocupado com comida, não fica preocupado com essa roupa, porque sou eu que vou prover para você. Então, quando nós decidimos confiar no Senhor, a ansiedade do nosso coração ela vai embora. E muitas vezes a gente fica ali vivendo uma vida de ansiedade intensa, se preocupando, nervoso, sabe? Ansioso com coisas mínimas. E Deus fala, relaxa, não se preocupa, porque eu vou cuidar de você. Sou eu que cuido de você. Então, nós conseguimos matar a ansiedade quando confiamos em Deus. E hoje em dia, a taxa de ansiedade, depressão entre os adolescentes também é absurda. E você não precisa fazer parte desse índice, você não precisa fazer parte desse grupo de pessoas. Você pode vencer e confiando em Deus, você tem vitória sobre isso. Talvez você esteja assistindo esse culto, você já esteve tão ansioso, tão depressivo, que pensou em acabar com isso. E pensou em acabar com isso tirando a sua própria vida. A vida que o Senhor deu para você. E aquilo que o Senhor dá, somente Ele pode tirar. A gente quer acabar com problemas arrumando um outro problema, quando Deus tem uma solução para nós. E sabe uma forma de você conseguir vencer a ansiedade? Sabe quando você estiver ansioso, se estiver nervoso, você estiver para baixo? Faça o que Jesus falou. Observe os pássaros, observe as flores, observe a natureza. Porque a natureza ela traz paz para nós. E o que é interessante é que o Senhor já sabia que a natureza traria paz e calmaria para nós. E todo mundo é repleto por detalhes da criação de Deus. E aonde não tem foi porque o ser humano foi lá e tirou. Mas nas árvores você vê ali a criação de Deus, o amor de Deus, os detalhes nas flores. Para um tempo para admirar uma flor. Esse é um desafio que eu dou para você. Para um tempo assim, do nada, eu fico olhando para uma flor e olha quantos detalhes ela tem. Olha ali a forma das pétalas, como é o seu caule. Dá um amor ali, começa a analisar aquela flor. Olha para uma árvore, são tantas frutíferas e não frutíferas. Observe a árvore. O tratamento que o Senhor traz para a ansiedade aqui é observe o cuidado de Deus com a natureza.
E se o Senhor cuida da natureza, que é a criação dele, ele cuida de você, que é a criação também. E é uma criação importantíssima, é a coroa da criação. É aquele que Jesus fala aqui com as palavras: o Senhor cuida de vocês, porque ele tem mais apreço por você do que pelos pássaros. Então eu desafio você a fazer parte de todos os cultos que nós vamos lançar aqui sobre essa série. Se você estava pensando aí em acabar com a sua vida, cara, não faz isso, não faz. Não faz, confie em Deus. O problema que você está passando, o Senhor pode te ajudar, confia nele. Não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa a dor que você está sentindo, aquilo que você está sofrendo, o Senhor tem solução para você. E por mais difícil que seja, Ele pode te ajudar a vencer isso. Então eu te incentivo agora a pegar o link desse culto e enviar para alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, que a vida é dela. Então, mesmo em minhas dificuldades, a vida é bela, porque Deus proporciona coisas boas para nós. Deus proporciona para nós a natureza, algo que está ao nosso alcance, para fazer com que a gente se sinta bem. Então, a partir de hoje, até o nosso próximo culto, quando você ficar tenso, ansioso, depressivo, com medo, olhe a natureza. E se onde você está e você não tem um ambiente com natureza, você não tem uma flor, tem uma árvore, é um pouco difícil, mas se não tem, usa aí, sei lá, no seu celular e pesquisa lá, sei lá, natureza, floresta, flores, e comece a admirar aquilo ali, comece a pensar naquilo ali, porque isso vai fazer bem para você, porque essa é uma recomendação do Senhor Jesus. Então eu espero você aqui nos nossos próximos cultos.